Bom dia a todos, senadores, deputados. É com imensa satisfação que hoje, nessa sessão, nós abrimos a nossa comissão que deverá avaliar a íntegra do projeto de calamidade. Essa comissão já está prevista no próprio decreto, com a participação de 6 senadores e 6 suplentes, 6 deputados e 6 suplentes. Vou fazer a leitura dos participantes, todos já sabem quem são. Eu, no meu caso, sou Confúcio Moura, e o suplente é o senador Cisperidião Amin. O titular, a senadora Elisiane Gama, o suplente é Randolfo Rodrigues. Senador Alci Lucas, do PSDB, e senador Roberto Rocha, como suplente. Senador Vanderlan Cardoso, de Goiás, e o senador Paulo Albuquerque, do Amapá. São os titulares. Agora, os deputados. Tem o senador Rogério Carvalho e a suplente, a senadora Zenaide Maia. Senador Wellington Fagundes, que eu virei a página, por isso que eu esqueci de fazer a leitura do senador Wellington Fagundes, e o suplente é o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. São esses os senadores, senadoras. Os deputados são deputado Cacá Leão, da Bahia, deputado Francisco Júnior, de Goiás, deputado Luiz Carlos Mota, de São Paulo, e os seus respectivos suplentes, Agostinho Ribeiro, deputado Paulo Aze e Hildo Rocha. Do PT, deputado Reginaldo Lopes, deputado Renildo Calheiro, do PSDB de Pernambuco. A deputada Joyce Hasselmann e o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro. São estes. A composição desta comissão que deve avaliar, né, as aplicações do Decreto Legislativo número 6. Iniciando, havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Mista, criada pelo Decreto Legislativo número 6, de 2020, que tem por objetivo acompanhar a situação fiscal, a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus. A presente reunião destina-se à instalação e à eleição para os cargos de presidente e vice-presidente. Instalada a comissão, consulta as lideranças sobre as indicações de preenchimento dos referidos cargos. Em consequência, a indicação também do relator. Eu passo a palavra para falar como líder do Congresso Nacional e as indicações respectivas, o senador Eduardo Gomes. Bom dia a todos, senadores, senadora. Eu quero cumprimentar o senador Confúcio, que preside essa sessão de instalação como mais experiente. A gente não pode falar o outro motivo, né? Mas nosso querido tocantinense, quero cumprimentar o senador Alci, a líder Elisiane, aos nossos deputados Francisco Júnior e a todos que vão compor ainda essa reunião. Senhor presidente, eu comunico que, como havia já uma observação sobre a comissão na qualidade de líder do governo do Congresso, o líder Eduardo Braga promoveu, de maneira acertada, a substituição do meu nome na comissão pelo nome do líder Cisperidião Amin, que é nosso líder também lá no Senado. E eu já havia, inclusive, preparado, como membro da comissão, algumas sugestões. Não é segredo para ninguém, eu disse que nesse momento aqui, quem tiver mais disposição para tocar essa comissão tecnicamente, mais presente aqui em Brasília, tanto melhor. Então, eu havia até falado na nossa sugestão de Vossa Excelência presidir esta comissão, e agora vou acompanhá-la como líder do governo no Congresso, mas não como membro, né? E havia também conversado com alguns colegas sobre a possibilidade do deputado Francisco Júnior, porque está bem próximo aqui, em Goiânia, aqui, e poderia se
se dedicar à questão da relatoria. Mas eu faço isso agora apenas como líder do governo, mas é evidente que é uma decisão dos colegas, é apenas uma sugestão, e dizer que eu vou acompanhar por uma questão regimental e de composição de bloco. Agora o bloco passa a ser composto pela indicação de Vossa Excelência e do senador Esperidião Ami. Vejo ali Isalci também, nosso senador Isalci, que está presente, e os outros senadores que eu acho que ainda não estão na sala. Mas essa tinha sido, pela informação da liderança, seriam essas nossas sugestões. Eu desejo sucesso ao trabalho da comissão e posso dizer que, como sei que é uma necessidade aí também as informações de governo, que eu puder contribuir, contem comigo. Estou vendo ali o líder Esperidião Ami também já presente. Desejo sorte a todos da comissão e que Deus nos ajude agora nesse momento. Elisiane, eu já cumprimentei já. Bom dia a todos. Muito bem, nós não temos ainda quórum para deliberação, chamamos de 7. São 7 senadores titulares, 6 senadores e 6 deputados. A Câmara só apresentou 5 nomes, ficou faltando um. Posteriormente, ela deve apresentar esse nome. Tem aqui a lista de inscrição, à medida que esperamos mais 2 companheiros entrarem na videoconferência, para a gente continuar o próximo passo, que é a aprovação do nome do presidente e vice-presidentes e do nome do relator desta comissão. A gente vai bater um papo aqui informalmente, enquanto a equipe aqui de assessoria vai ligando para os companheiros, deputados, senadores, para entrarem até atingir um número mínimo de 7, para a gente poder votar. O presidente, nesse caso, que normalmente a escolha de presidente é por voto secreto, mas como não tem como votar secretamente por vídeo, nós vamos ter que votar por aclamação. E deve o nome ser indicado por aclamação de maneira unânime. Se não for unânime, nós temos que encontrar outro método de votação, porque assim, dessa maneira, cada senador está muito longe e não tem como a gente votar secretamente o nome do presidente. Sendo por aclamação, regimentalmente, a assessoria, a consultoria já nos garantiu a validade e a legalidade do ato. Então, eu vou abrir aqui informalmente, vocês poderão falar, Isalci, Elisiane, Francisco Júnior, que está também antenado, e eu vou continuar ligando para até atingirmos um número mínimo de 7, tá bom? Eu deixo a palavra bem aberta para os companheiros. Ainda não está valendo, aqui tem já vários inscritos, que é Isalci, Elisiane, Esperidião, mas nem vamos usar ainda a fala deles enquanto não atingir o número mínimo. Depois entra nessa ordem, Isalci, Elisiane, nós vamos seguir o mesmo rito do Senado, né? Online é 3 minutos para a abordagem inicial, para não ficar tão longa a nossa reunião. E assim vamos fazer o rodízio da palavra com todos, né? Mas vamos deixar Isalci, Elisiane, podemos conversar informalmente, bater um papo antes da chegada. E vocês vão ligando aí, por favor, liga para o Vanderlan, liga para todos os outros, para que eles possam entrar no nosso circuito. Então, está aberta aí a palavra para vocês, para a gente conversar. Tá, gente? Fique à vontade. Pode falar, Esperidião, pode falar. Bom dia para todos. E dizer que esta comissão, pedindo a atenção, inclusive, do nosso líder do governo, Eduardo, que só está aparecendo na telinha com a foto de brigadeiro, queria dizer que eu considero essa comissão muito importante. E tenho 2 sugestões para fazer, e especialmente para a primeira, eu peço uma atenção muito especial do senador Eduardo Gomes. Trata-se de acompanhar o que acontece em matéria de economia e emprego. Hoje pela manhã eu conversei com o presidente do Banco Central e o Banco Central já tem um relatório que o presidente lá acompanha diariamente sobre operações de crédito concretizadas. Há uma notícia hoje na Folha de São Paulo
e que o próprio BNDES está preocupado com a lentidão de algumas operações de crédito. Então, a minha sugestão é obtermos, através da consultoria do Senado, que seja disponibilizada para a nossa comissão, acesso aos relatórios, claro, tirante a parte de sigilo bancário, do Banco Central, do BNDES e do Tesouro sobre linhas de crédito e operações concretizadas. Primeira sugestão, portanto. O Banco Central tem 16 programas que o Banco Central acompanha. Então, por exemplo, uma linha de crédito de folha de pagamento, que o dinheiro vai direto para o CPF do empregado, nem passa pela empresa. E por isso o spread é zero. Isso é importante. Spread zero. Custo financeiro cobrado pelo BNDES, 3,75 ao ano. É uma boa linha de crédito, convenhamos. E garante o pagamento do salário direto para o trabalhador, para o CPF do trabalhador, com o compromisso de ele não ser demitido. Esse é um exemplo que vale a pena acompanhar, junto com as outras 15 linhas de crédito do Banco Central. Depois tem o relatório do BNDES, que opera direta e indiretamente. E hoje, na Folha de São Paulo, vamos ver se me acha aí, essa aí. Só para verificar, na página A14 da Folha, na página A14 da Folha diz assim: BNDES aponta lentidão de bancos. Ou seja, o próprio BNDES abre a linha de crédito, disponibiliza o dinheiro e faz aqui um breve relato do quanto está acontecendo, quanto está sendo analisado, quanto já foi contratado dessas linhas de crédito, que são várias também. E, finalmente, o Tesouro. Então, um relatório do Bacen, um relatório do BNDES e um relatório do Tesouro sobre linhas de crédito. E, de outra parte, abrir uma porta para que as federações de trabalhadores, viu, Elisiane? Para que as federações de trabalhadores e confederações informem sobre desemprego e sobre emprego. Então, empregabilidade e economia são o foco dessa parte do relatório. E o outro, que talvez seja o mais importante, compreende ações de saúde e assistência social, com destaque para o auxílio emergencial, que nós apreciaremos hoje à tarde. Então, essa é a minha sugestão, senador Confúcio, senador Exalci, senador Elisiane, e acho que, com a ajuda do Eduardo Gomes e do governo, nós poderemos medir a temperatura e comparar decisões, leis, resoluções com o que eu chamo de fazejamento, em homenagem ao Odorico Paraguaçu, que foi professor do nosso querido Confúcio. Muito obrigado. Nós podemos ir batendo um papinho, que estou aqui com nós, a turma da nossa assessoria, ligando. Aí o Francisco Júnior, liga aí para os seus colegas, Francisco, para uns dois. Vou dar o nome deles aqui, vamos ver se coloca dois no ar aí para mim. É o Cacá, o Luiz Carlos Mota, Agostinho, Paulo Aziz, Hildo Rocha, Reginaldo e Joyce. Vê se você consegue, com a sua assessoria, Francisco, acessar a pelo menos um ou dois dos colegas aí, ou aos suplentes, né, também. Por favor, vamos aguardar mais dois para começarmos a deliberar. Mas pode começar, Zalci. Bate um papinho aí, passa a sua experiência. Depois na hora, você está marcado aqui, depois você fala na hora certa, mas pode bater um papo informal com a gente. Ah, sim. É porque eu estava sem som. Mas, olha, primeiro cumprimentá-lo, Confúcio, pela instalação. O Espiridião a mim colocou algumas coisas importantes, mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que ficar muito claro é qual é a nossa competência, né, relacionada a essa comissão, até onde vai o nosso limite. Eu sei que nós, como senadores, podemos fiscalizar qualquer coisa, né, em qualquer situação, mas nós vamos ter que definir exatamente um
um plano de trabalho bastante direcionado. Eu consegui, né, e agradeço muito a Anastasia, incluir aí o artigo 6º, né, no sentido de separar de uma forma mais clara a questão orçamentária, porque fica difícil você acompanhar o orçamento se você não tem identificado, não o que é o que não é Covid, né, o negócio da pandemia. Então, ficou bom. Evidente que eu não consegui ainda, não consegui sensibilizá-los, até porque questão operacional não deu para identificar a receita, porque eu acho também que deveríamos obter informações, né, a origem dos recursos, das aplicações que nós vamos fazer na pandemia, porque haverá emissão de título, haverá empréstimo, incentivos fiscais, e isso não está muito claro na peça orçamentária. O ideal mesmo é que nós tivéssemos um orçamento específico de combate à pandemia, seja na receita, seja na aplicação dos investimentos, que haverá investimento também, e despesa. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, após a definição da composição, nós temos que definir exatamente qual é o papel, até onde nós vamos relacionados a essa comissão. Mas vai ser muito trabalho, tem muita coisa. O ideal é que a gente tivesse colocado também o controle dos estados e municípios, porque realmente a gente precisa realmente dar a maior transparência possível dos investimentos. Eu acho que aquilo que for destinado aos estados e municípios, nós teremos que receber os relatórios da aplicação dos recursos na ponta, né, para dar uma transparência para todos aí. Mas fico feliz participar dessa comissão, é muita responsabilidade, mas a gente precisa dar transparência. Tem muita coisa. Eu acompanhei aqui algumas questões de aquisição de equipamentos, teste rápido. Eu sei que na China, né, de manhã era R$1, da tarde já passava para 10, no dia seguinte já era 50. Houve realmente um leilão muito forte. Muitos governadores tomaram iniciativa assim, de comprar sem observar a legislação, e com razão, inclusive, porque se não fizesse, não conseguiria comprar. E tanto é que nós aprovamos a consolidação. Agora, dos atos anteriores, mas nós precisamos agora identificar quais foram realmente os atos praticados antes, realmente, da aprovação da PEC, né? Mas vamos tocando aí. Quero parabenizar, estou vendo aí alguns deputados também que participamos juntos lá na Câmara. O Cacá Leão, estou vendo ele aí, também é da nossa comissão do orçamento, é um especialista em orçamento. Então, só tem gente boa nessa comissão. Um abraço para todos aí. Alcido, essa competência dessa comissão, ela, lá no decreto, fala que nós teremos que ter, uma vez por mês, uma reunião com a equipe econômica, incluindo o Banco Central, o BNDES, todo mundo, uma vez por mês. Viu, Francisco? Uma vez por mês, reunião com a equipe econômica. Nós devemos, depois desse ato aqui, caso a gente consiga quóruns mínimos de 7, nós vamos estabelecer um cronograma mensal com a equipe econômica. Viu, Esperidião? Você está convidado especialmente para participar dessas reuniões com a equipe econômica, né? Assim, eu creio que já atingimos o quórum de 7, nós já podemos continuar nosso trabalho. Eu quero, antes de, propriamente dito, eu agradecer muito as palavras do Esperidião, que nós anotamos tudo, viu, Esperidião, que você falou aí, nós anotamos aqui. Da mesma forma, nós estamos já anotando tudo que a equipe está falando, e nós vamos buscar mais ideias. Mas eu tenho alguns pontos aqui importantíssimos: os recursos e a distribuição dos recursos efetivamente para os estados e municípios. Então, está chegando dinheiro para a saúde nos municípios? O mapa do crédito efetivo, que vai mais ou menos de acordo com o que o Esperidião falou. O mapa do crédito. Se o dinheiro está chegando às micro e pequenas empresas ou às empresas em risco. Isso nós temos que mapear. O Esperidião acrescentou o mapa do desemprego. Importante. Fazer um estudo das leis, que aprovamos nesse período de dezembro para cá, de fevereiro para cá, as propostas de emendas constitucionais e medidas provisórias correlacionadas. Verificar se essas medidas estão surtindo efeito, se de fato o que foi legislado está sendo cumprido.
Quarto, quem serão os parceiros dessa nossa comissão para nos ajudar? É um estudo técnico profundo. A Câmara deve nos enviar, no mínimo, 2 técnicos competentes em orçamento, a critério da liderança do nosso relator, ou da Câmara, se for o caso. O orçamento 2020 e os seus remanejamentos, como é que nós vamos acompanhar tudo isso? A velocidade na medida dos socorros, se está acontecendo, é o que o Esperidião falou, está chegando à ponta ou não. A comissão e a sua duração, a duração dela até o final do ano, até dezembro, é uma comissão longa, penosa, nós temos que debruçar muito sobre essas questões técnicas. Eu já vou colocar 2 requerimentos aqui para aprovação, para análise dos membros presentes, já eu leio, não vou adiantar o assunto. 7, oitavo, como esta comissão poderá ter credibilidade no parlamento, se não será mais uma coisa que não chegará a lugar nenhum? Isso é vergonhoso para nós, chegarmos em dezembro e não termos feito esse trabalho de acompanhamento presencial, mensal, junto à equipe econômica, que é muito importante, e os ministérios que, por acaso, nós julguemos necessário ouvir a qualquer tempo. Então, são essas as minhas preliminares sugestões, e vamos dar seguimento aqui. Então, o líder Eduardo Gomes, ele... Pode pegar aqui, por favor, isso aqui. O líder Eduardo Gomes sugeriu o meu nome para ocupar a presidência. E a senadora Elisiane Gama se propõe à vice-presidência. Eu consulto, logicamente, sendo o Senado presidente, o presidente, ou a presidente, cabe à Câmara a relatoria. Então, esse é o passo seguinte. Então, eu consulto aos membros desta comissão, senadores que desejarem ocupar a presidência, que podem se manifestar. Pode se manifestar pelo chat, levantando a mão, ou não levantando a mão. Para ficar mais fácil, que concordarem com o nome indicado pelo líder Eduardo Gomes, não precisa se manifestar. Aqueles que forem contrários, tiverem seu desejo de participar, ser o presidente, levante a mão. Vocês me ajudem a analisar se está levantando a mão, a comissão, por gentileza. Houve manifestação, por favor. Há uma concordância. Não houve nem... O senador Esperidião Amin, por favor, pode falar, Esperidião Amin. Voltar a falar sobre aquele assunto que eu abordei informalmente, presidente? Não, você estava com a mão levantada, eu interpretei isso, eu gostaria de falar agora. É só para referendar, mas nós não temos ainda... Tem 7. Tem 7? Tem quórum. Não está aparecendo o rosto. Eu só queria, então, deixar patenteado o que eu solicitei. Tá dando para me ouvir? Estou te ouvindo bem, muito bem. Alô? Estou ouvindo bem, Eu só queria reiterar, dando boas-vindas aí aos nossos deputados Francisco Júnior, Reginaldo Lopes, ao nosso senador Vanderlan, ao deputado Cacá Leão, que, como todo bom baiano, não comparece, estreia. O baiano não nasce, o baiano estreia. E ele acaba de estrear na nossa comissão. Tá certo, Elisiane? O Maranhão concorda que baiano não nasce, estreia. Então, eu só queria reiterar a minha sugestão. No campo econômico, financeiro e do emprego, economia e emprego, solicitar relatórios semanais de Bacen, BNDES e Tesouro sobre as operações que são do nosso conhecimento, criadas pelo governo autonomamente ou criadas por projeto de lei, aprovados pelo Congresso. Solicitar também às entidades de classe informações sobre emprego e desemprego. Perfeito. E, finalmente, no campo da saúde e assistência social, eu vou mandar
Os itens, para não ocupar muito tempo, estão escritos na sugestão, complementando com o acompanhamento do auxílio emergencial, que deve ser apreciado hoje à tarde, nos seus aspectos finais, depois da apreciação pela Câmara. Essa é a minha intervenção, reiterando meus cumprimentos a todos e dizendo que acho muito importante o papel desta comissão para acompanharmos o fazejamento, ou seja, a efetividade das medidas anunciadas, aprovadas e proclamadas. Muito obrigado. Bem, dando continuidade ao processo, foi indicado pelo líder o meu nome e o nome da senadora Elisiane Gama. Mais uma vez, está sufragado já. Já está sufragado, né? Por aclamação, ninguém se manifestou em contrário, então eu vou colocar aqui já que a presidência fica comigo, Confúcio, e Elisiane Gama, senadora Elisiane Gama. A relatoria... Só posso fazer um pedido para a Elisiane? Sim. A senadora Elisiane. Por favor, não conspira contra o Confúcio. Por favor. Muito bem. Eu consulto aos deputados presentes. Foi indicado pelo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, o nome do deputado Francisco Júnior de Goiás. Eu consulto aos deputados presentes se eles estão de acordo. Estando de acordo, não precisa nem levantar a mão, só ficar sem apresentar a mãozinha. Se eles estiverem contrários ao nome de Francisco Júnior, aí eles levantem a mão, por favor, para a gente fazer a contagem. Está em processo de votação o nome do deputado Francisco Júnior, do PSD do Estado de Goiás. Então está eleito e escolhido e por mim designado como relator o deputado Francisco Júnior, do PSD do Estado de Goiás. É um longo trabalho a fazer, ilustre deputado, competente deputado Francisco Júnior. Vou em frente, qual é o próximo? Aqui. Bem. Muito bem. Já está designado. Eu vou ter um requerimento aqui. Senhor presidente do Congresso Nacional, requer nos termos do artigo 89, inciso 9, do Regimento Interno do Senado, seja disponibilizado 2 técnicos do Tribunal de Contas da União e 2 técnicos da Controladoria Geral da União, a fim de acompanhar os trabalhos da Comissão de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, Covid-19, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal, orçamentária, financeira e medidas relacionadas à emergência de saúde pública. Então, esse ofício, autorizado por Vossas Excelências, eu subscrevo e encaminho à mesa, ao Congresso Nacional, para essas providências, de termos, além de termos 2 ou 3 técnicos do Senado, da Comissão de Orçamento, 2 ou 3 técnicos também da Câmara dos Deputados e mais esses tantos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral do Estado, da experiência que eles têm com números, dados e planilhas. Então, eu consulto a Vossas Excelências se estão de acordo com o meu requerimento. Aqueles que tiverem, permaneçam como estão, sem levantar a mãozinha agora. Aqueles que não estiverem de acordo, registrem no chat que não estão de acordo. Pode escrever. Pelo que observei, está aprovado o requerimento. Agora, eu vou... A parte final, aqui, para depois passar a palavra aos oradores inscritos. Está escrito aqui Elisiane Gama, Francisco Júnior, Cacá Leão, Reginaldo Lopes e Randolfo Rodrigues. Estavam escritos também senador Exalci Lucas, não sei se ele deseja falar. Se ele desejar, ele é o primeiro lugar. É só levantar a mãozinha de novo, senador Exalci, que Vossa Excelência retoma, tá na hora, mas o seu nome, sua mãozinha baixou. Então, vamos lá.
A presidência informa aos senhores parlamentares que, durante a vigência dos atos número 2, 3 e 4 do presidente do Senado Federal, a apresentação de proposições e documentos legislativos deverá ser feita remotamente, vedada a entrega presencial de documentos, conforme o artigo 1º da Instrução Normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 13, de 2020. Os procedimentos para envio de proposições e documentos legislativos deverão seguir o artigo 3º da referida Instrução Normativa, que estabelece que o cadastro e envio de documentos deverá ser feito pelo CEDOL ou autenticador. Após o envio do documento, deverá ser encaminhado pelo gabinete o e-mail informando os números de registro dos documentos, tendo como destinatária a Caixa Institucional da Coordenação de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares do Inquérito, CORSET, que tem o seguinte e-mail, o seguinte endereço eletrônico. CORSET, é COCETI, CORSET@senado.leg.br. Repetindo, CORSET@senado.leg.br. Assim sendo, não havendo mais a tratar, eu agradeço a presença de todos, mas antes vamos ouvir os inscritos. Primeiro a falar, a senadora Elisiane Gama. A senhora tem 3 minutos. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar aqui a todos os senadores. Eu não consigo ver todos aqui na minha tela, mas eu queria cumprimentar a todos em nome do meu amigo Espiridião Amin, né, que é um grande companheiro, cumprimentar os colegas da Câmara dos Deputados em nome do Cacá Leão e agradecer aos colegas, não é, por aprovar a nossa indicação para a vice-presidência dessa comissão, uma comissão muito importante que terá um papel preponderante nesses dias e nos próximos meses por conta desse momento que nós estamos vivendo da pandemia. E eu queria, presidente, aqui inicialmente com 3 pontos, ganhando tempo por conta aí do prazo de apenas 3 minutos, né? Primeiro, dizer que nós estamos instalando esta comissão, presidente, exatamente um mês após o decreto que estabeleceu o estado de calamidade no nosso país. Ou seja, nós estamos com um mês aí de atrasos. Portanto, precisamos debruçar e concentrar os nossos esforços para podermos acompanhar o ritmo das várias ações na pasta econômica que estão acontecendo, já que nós também precisamos olhar um pouco para trás, não é, para esses 30 dias que se passaram. E pelo estabelecimento do rito dessa comissão, nós temos aí a necessidade de uma reunião mensal com o ministro da Economia. Portanto, eu acho que nós precisamos iniciar esta semana, termos, portanto, a reunião com o ministro da Economia para esta semana, porque, como disse, já estamos em atraso. Uma segunda reunião que nós precisamos fazer, presidente, colegas, é com o ministro da Saúde. Eu, inclusive, pedi uma reunião com o ministro da Saúde lá atrás, antes, inclusive, de iniciarmos o processo de votação remota. Nós não conseguimos ir adiante por conta de que as comissões não estão funcionando e, portanto, apenas sessões, mas nós precisamos agora, nesta comissão, de uma forma, eu não diria simultânea, porque não tem como fazer e nem é bom que seja feito. Nós precisamos fazer uma com o ministro da Economia e outra em imediato com o novo ministro da Saúde, para a gente saber qual é o plano que ele tem para a área da saúde. Por exemplo, o ministro Mandetta estava fazendo reunião semanal, diária, ou melhor dizendo, entrevista com a imprensa para apresentação do seu plano, e a gente não conseguiu ainda ter o entendimento de qual será o norte do novo ministro da Saúde. Então, eu acho que nós precisamos ter essas 2 reuniões de forma rápida. Já é uma sugestão, inclusive, para o relator Francisco Júnior na apresentação do seu plano, não é? Que será apresentado aqui o seu plano de trabalho. Um outro ponto, presidente, eu sei que essa foi a primeira reunião, presidente Confúcio, Vossa Excelência, eu acho que é um dos senadores mais, não é, amáveis que 15 segundos do Senado Federal. E a sua sensibilidade, em nome da sua sensibilidade, eu queria solicitar que as nossas próximas reuniões fossem abertas. A transparência é um ponto fundamental para que nós possamos ter credibilidade na reunião e possamos ter o envolvimento de todos. Então, a transparência hoje é um elemento fundamental. As próximas reuniões precisam necessariamente serem abertas
para que realmente esses critérios possam ser levados em consideração. No mais, eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos, não é? A aquiescência de tudo na indicação do nosso nome para vice, e me comprometer a dedicar e doar tudo de mim para que nós possamos ter o melhor dessa comissão ao final, no seu relatório apresentado. Eu não tenho nenhuma dúvida, com muita maestria, pelo deputado Francisco Júnior. Muito obrigada, presidente. Bem, então agora a palavra com o nosso relator. Aliás, o Exalci levantou a mão, ele estava escrito em primeiro lugar. Então, Exalci, você está com a palavra. 3 minutos. O que é? Obrigado, presidente. É porque a gente estava falando informalmente e não tinha quórum ainda, mas eu ia exatamente isso, sugerir a questão da participação do Tribunal de Contas, mas gostaria também de sugerir outras participações. Evidente que Vossa Excelência terá aí já o acompanhamento aí da consultoria do Senado e da Câmara, mas nós temos um órgão muito importante aí no Senado, que é o IFE, que também pode nos ajudar muito, mas uma das preocupações que eu tenho é que grande parte dos recursos estão sendo destinados aos estados e municípios. Nós precisamos buscar uma forma de acompanhar, ou alguém acompanhar por nós, né, talvez o representante do Tribunal de Contas lá do estado, de cada estado, para a gente avaliar a questão da aplicação desses recursos na ponta, porque acho que nós teremos muitos problemas na aplicação nos estados e municípios. Então, isso é importante. Eu vi Vossa Excelência falando aí da crítica do BNDES com relação aos demais bancos. A gente percebe que o próprio BNDES também não tem tido agilidade no processo. Aqui no DF mesmo, fiz uma reunião sexta-feira com todo o setor empresarial e o que mais reclamaram foi exatamente com o BNDES, que o BNDES não estaria agilizando, estaria fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Então, mas me preocupa muito também, é isso, estou falando muito aí mais para o relator também, ficar atento, há uma preocupação muito grande de minha parte com relação à receita, ou seja, da origem dos recursos que serão aplicados nessa pandemia, nesse estado de calamidade. Então, nós temos aí questão de emissão de moeda, nós precisamos saber quanto está sendo emitido, questão de incentivos fiscais, quais incentivos estão sendo destinados para este momento, tem que estar muito claro isso para nós, porque o correto mesmo é a gente ter um relatório de origem e aplicação, da onde é que veio, né, e para onde foi. Então, são esses detalhes. É evidente que a gente está à disposição aí do relator e vamos acompanhar esse passo a passo, né? Porque essa comissão tem um papel fundamental, porque o pós-crise, o pós-pandemia, exigirá de nós muito esforço para realmente recuperar a nossa economia. Então, quanto mais controle, mais transparência, melhor para a gente planejar o futuro disso aí. Então, quero dizer da minha alegria e a minha satisfação também de poder estar votando no Confúcio. 15 segundos. A Elisiane, na presidência, vice-presidente, vai representar muito bem, como também o nosso querido deputado aqui do estado de Goiás, nosso vizinho aqui, que também fará, com certeza, um belo relatório para a gente dar mais transparência a isso. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Francisco Júnior, Goiás, relator. Bom dia, presidente Confúcio, bom dia a todos os deputados, senadores, cumprimento a todos, em nome do nosso presidente, do senador Vanderlan de Goiás também. Primeiro, agradecer a confiança, para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande nesse momento sensível que toda a sociedade está passando, todo o Brasil está passando, e então eu agradeço muito, de forma especial, ao senador Eduardo Gomes pela indicação. Então, espero poder desenvolver esse trabalho junto com os senhores, com todos vocês, até porque eu entendo essa comissão e eu resumiria ela em 3 palavras, 3 pilares muito importantes, que seriam transparência, diálogo e os dois juntos produzindo credibilidade. A matéria em si é muito importante, discutir as leis que estão sendo aprovadas, a aplicação, a eficácia, fazer toda uma análise do mapa de crédito, mapa de desemprego, toda essa questão é muito importante e muito técnica. Então, eu destaco uma outra importância muito grande, que é a política. A política no melhor sentido da palavra. Porque eu entendo que essa comissão tem uma função, uma responsabilidade muito grande
de fazer o diálogo, de fazer a interlocução do Congresso com o governo, mas, acima de tudo que está acontecendo, de todas as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público, com a sociedade. Então, para isso, concordo com a senadora quando ela fala de darmos o máximo de transparência, de deixarmos as reuniões públicas, vamos encontrar caminhos para isso, mas é fundamental que nós tenhamos muito diálogo nessa comissão para, especialmente, enfrentar o momento que estamos vivendo hoje, de muito denuncismo, muita fake news, situações completamente descontroladas, que a população, o cidadão comum, tem muita dificuldade, todos nós, de entender o que é verdade e não é verdade. Então, eu penso que a transparência, o bom diálogo, vai nos dar a condição de ter credibilidade. No momento que talvez seja a ferramenta mais importante que o Brasil precisa, é credibilidade e informações coerentes, informações corretas, para podermos tomar decisões melhores. Eu entendo que essa comissão ela tem um papel muito importante de subsidiar as decisões por parte do Executivo, por parte do Legislativo, na aprovação das leis que precisam acontecer. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a confiança, me colocar à disposição de todos os senhores de forma integral, todo o tempo, para conseguirmos cumprir o nosso papel. O relatório, eu penso que, ao final, poderá coroar todo esse trabalho, mas essa será uma comissão que o dia a dia dela terá uma importância tão significativa quanto a finalização dela, o relatório, porque o dia a dia, nesse diálogo, é que vai dar essa segurança para a sociedade. E, nesse aspecto, todos os deputados e senadores que compõem a comissão terão uma função fundamental e impossível de se terceirizar. Então, nós teremos que assumir. Então, já peço o apoio de todos os senhores, que possamos, sim, nos envolver diretamente, pessoalmente. Agradeço a toda a assessoria, e solicito também a cada deputado e senador que também disponibilize uma assessoria da área, para que possamos construir de forma muito técnica, mas também política, esse diálogo para traduzir toda essa quantidade de números e termos que estão sendo usados hoje e coloca o cidadão tão distante de tudo isso que está acontecendo. E essa comissão, eu tenho certeza, ela, ao final, ela ajudará a definir não a situação do Brasil durante a pandemia, mas principalmente o Brasil de pós-pandemia. Nós estamos falando sobre os próximos 30, 40 anos do Brasil, então é fundamental que todos nós estejamos engajados. Então, mais uma vez, obrigado. Contem com minha dedicação integral neste trabalho. E parabéns ao senador Confúcio, que, apesar de não ter, ter nascido em Goiás, mas é um goiano de coração, que eu já descobri. Então, tenho certeza que nós poderemos fazer um trabalho, numa parceria muito, muito próxima, muito expressiva. Mais uma vez, obrigado pela confiança. Obrigado. Vamos continuar. Com a palavra agora o deputado Cacá Leão, PP, Estado da Bahia. Deputado Cacá. Primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a senadora Elisiane Gama, parabenizar o competente deputado Francisco Júnior pela relatoria também, cumprimentar os demais senadores, os demais deputados, falar, presidente, da importância dessa comissão nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu me coloco à disposição do relator, me coloco à disposição de Vossa Excelência para poder ajudar também em tempo integral. Queria já deixar de antemão uma sugestão para que a sua assessoria, comandada por Vossa Excelência, crie um grupo de WhatsApp para que a gente consiga se comunicar mais rápido, para que os requerimentos, para que até as pautas das reuniões dos requerimentos sejam passados com antecedência, para que a gente consiga acompanhar, sugerir e possa participar de forma mais dinâmica dessa comissão. Agradecer também as palavras do senador Espiridião Amin, falando da nossa estreia nessa comissão aí, trazendo para a piada do bom baiano, que o baiano não nasce, o baiano estreia, e nós todos estamos estreando juntos nessa importante comissão, como eu falei, senador Confúcio, senadora Elisiane Gama, minha amiga querida, por quem eu tenho um grande carinho e admiração, os demais senadores também, senador Exalci, senador Vanderlão, craque, que deixou saudade dos nossos progressistas, e aos demais senadores e aos deputados, especialmente ao deputado Francisco Júnior. Amigo querido, estou à sua disposição para ajudar no que for preciso. Parabéns, senador. Vamos à mão de obra, vamos para frente, porque o Brasil precisa da gente.
Cacá, você, o sobrenome é Leão, você é parente do João Leão? Do filho dele. Ah, foi meu colega. Exatamente, Grande exatamente. amigo. Muito obrigado. Ah, vou Vamos em dar um frente. abraço nele. Tá, obrigado. Reginaldo Lopes, PT, Minas Gerais. Oi, presidente. Primeiro, eu quero te cumprimentar, né, pela presidência e por esta missão, por assumir essa grande tarefa com o país. Também a nossa vice-presidenta, né, Elisene Gama, e também o Francisco Júnior, nosso relator. E cumprimentar todos os deputados e senadores que fazem parte desta comissão. Eu diria, presidente, que esta comissão é uma comissão histórica e talvez a comissão mais importante nesse momento do parlamento brasileiro. E esta comissão, eu diria que tem que trabalhar com dois olhares, né? Ou com dois momentos distintos. O primeiro momento é um momento que exige a efetivação das medidas de travessia e de superação da pandemia. Ou seja, o que eu tenho acompanhado nos municípios, nos estados, nas empresas, seja pequeno, médio, grandes empresas, microempresário, é que, de fato, nada que foi anunciado chegou na ponta. Né? Os recursos, ou seja, o governo do Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, lamentavelmente, a minha desconfiança é que eles apostam no caos. E como eles fazem isso? Não garantindo a previsibilidade. Ou seja, primeiro, eles não apresentaram sequer um pacote, né? Um pacote que os parlamentos, na Câmara e o Senado, pudessem dar o seu olhar, sua contribuição. Então, são ações isoladas, né? Desconectadas, são anunciadas, mas não são encaminhadas nem por proposição legislativa, nem por medida provisória, nem por projeto de lei. Ou seja, esta comissão precisa agir e agir muito e rápido. Já foi proposto convidar o ministro Paulo Guedes, ministro da Saúde, tem que convidar o presidente do BNDES, o presidente da Caixa Econômica Federal. Eu vou fazer aqui uma denúncia. Conversando com as instituições de saúde no Brasil, por exemplo, a Caixa anunciou a compra de algumas dívidas dos hospitais filantrópicos no país com juros de 10%. Eu acho um absurdo, deveria ser juro negativo ou taxa Selic. Mas quando o contrato pertence à Caixa, ela não está alterando os contratos. Permanece a mesma taxa de juros, 20%, 25% ao ano, que é uma vergonha, é um crime. Ou seja, a Caixa está utilizando de uma política governamental para ampliar sua carteira de empréstimo no momento de pandemia e agiotando casas de saúde, instituições que são responsáveis por 60% dos procedimentos da média e alta complexidade no Brasil. Então, isso é uma vergonha. Então, nós temos que convidar o presidente da Caixa Econômica Federal para falar um pouco sobre isso. Por que os contratos que pertencem à Caixa não estão sendo renovados com a nova taxa de juros? Segundo, as ações, né? Ou seja, os recursos nos municípios, os equipamentos de proteção individual, ou seja, são um conjunto de ações emergenciais que, de fato, não estão chegando na ponta. E o segundo momento é o momento da travessia, né? Ou seja, esta comissão precisa ter, no seu trabalho final, depois de garantir, efetivar todas as políticas de travessia, sinalizar, né, a reconstrução do país, né? Ou seja, quais são as linhas, as políticas públicas, né? Qual é o conceito de Estado, como nós vamos fortalecer o SUS em definitivo, como nós vamos gerar empregos, né? Qual vai ser o plano de obras públicas, ou seja, nós temos muita tarefa para frente. Então, estou aqui me colocando, viu, presidente, à disposição mesmo, 100% à disposição para ajudar, fiscalizar, pensar e trazer novas ideias. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Com a palavra o senador Vanderlan Cardoso, PSD Goiás. Vanderlan. Está ouvindo, presidente Confúcio? Ouvindo bem. O presidente Confúcio, que alegria em ter o senhor presidindo essa nossa comissão, com a nossa vice, senadora Elisiane. E fiquei muito feliz ao ser indicado aí o nosso relator, deputado Francisco Júnior,
nosso querido Estado de Goiás, pela competência, pelo equilíbrio do nosso deputado. Cumprimentar todos os deputados presentes, Cacá Leão, estou vendo aí, deputado Reginaldo, Espiridião Amin, todos os senadores. Eu acho que essa comissão ela nos dá aí um ânimo em participar dela pela a qualidade de seus membros, o presidente Confúcio. E nós precisamos, sim. Eu estava aqui ouvindo atentamente já algumas colocações, mas a preocupação que eu estou tendo, presidente Confúcio, senadores e deputados, é com a forma que está sendo gasto esses recursos, e não são poucos os recursos. É muitos bilhões que estamos falando, que está se aprovando e que está destinando aí ao combate à Covid. Recursos esses repassados aos estados, aos municípios, e precisa, sim, de ter um acompanhamento. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter aí muito trabalho. Nós já estamos vendo aí muitas distorções aí, senador Amin, deputado Cacá, e ao nosso relator, que com certeza vai ser um dos que, junto com... Aliás, todos vão trabalhar aí muito. Mas nós estamos vendo aí, como foi o caso agora de compra de álcool gel, com recursos do governo federal. No mesmo governo, uma secretaria paga R$5, a outra no mesmo governo paga R$19. Então, nós temos visto aí muitos equipamentos, principalmente os que estão vindo da China. E a China eu conheço muito bem, presidente Confúcio, que eu trabalho com a China em importações há muitos anos. Eles não são brincadeira. Agora mesmo foi entregue no estado de Goiás máscaras que vieram da China. Eu tenho certeza que não foi problema da empresa que comprou e importou essas máscaras. Eles apresentam uma coisa e entregam outra. Então, nós temos que ter muito cuidado em estar fazendo essas compras, e até mesmo a título de orientação, tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito, conhecendo um pouco desses estados, né? Até mesmo desses produtos oriundos aí da China. E são muitos, eles que estão tendo aí hoje, parece que eles prepararam muito bem, muito antes dessa pandemia, né? Até alguns falam que foi laboratório. 15 segundos. Mas eles prepararam bastante. Então, parabenizar a todos que compõem, e estou aí à disposição para ajudar, principalmente com o conhecimento que a gente tem muito de compra de material, e a gente conhece bastante como é que funciona esse mercado. Um abraço a todos. Obrigado aí pela oportunidade, senhor presidente. Perfeito. Parabéns, senador Vanderlan. Senador Randolfo Rodrigues, Rede, Estado do Amapá, por favor. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, lhe comunicar, quero, em primeiro lugar, lhe saudar, melhor dizendo, ao senhor, ao deputado Francisco Júnior. Presidente, eu aclamei efusivamente a indicação de Vossa Excelência para assumir essa presidência, porque sei que a experiência que Vossa Excelência já teve como governador, mas em especial por ser médico, terá condições mais do que suficientes para nos liderar nessa comissão que é a mais importante da atualidade, é a mais importante da atual circunstância, que não será uma circunstância transitória. É bom que nós todos dessa comissão tenhamos clareza disso. Nós estamos vivendo a mais grave crise de nossa existência. E é uma crise que vai moldar os anos que virão. Por isso é importante nós termos claras as nossas funções, as nossas atribuições e atribuições do Estado brasileiro. É importante que nós saibamos que numa crise dessa natureza, em que existe uma crise sanitária que influencia na economia, é tarefa da economia, é tarefa dos Estados nacionais colocar a economia para investir, para gastar. Isso não sou eu que estou dizendo, é qualquer economista de orientação liberal, de orientação keynesiana, de qualquer tipo de orientação. Causa instabilidade as posições do presidente da República, muitas das vezes tendo incoerências entre a análise do cenário real e o seu comportamento.
Essas incoerências, presidente, é objeto, inclusive, de uma análise preliminar, de um relatório do Tribunal de Contas da União, que acabou de ser noticiado pelo jornal Estado de São Paulo, que dá conta de incoerências entre as medidas do Ministério da Economia e a orientação do presidente da República. Eu vou requerer, e eu acredito que deveria ser uma das análises dessa nossa comissão, presidente, que esse relatório preliminar do Tribunal de Contas da União seja encaminhado aos cuidados dessa comissão. Assim como eu creio que nós precisamos ter 2 exposições nesta comissão. Aliás, 3 exposições. A primeira, do senhor ministro da Saúde, sobre as ações, para saber o que ele pensa sobre isolamento social, para saber o que ele pensa da necessidade imperiosa de trabalhar em conjunto com governadores e prefeitos e acabar de vez qualquer tipo de suscetibilidade de visão. Então, uma conferência com a presença do senhor ministro da Saúde. Segundo, uma outra conferência com a presença do senhor ministro da Economia, para entender de sua excelência o ministro da Economia, o atual e o pós-pandemia e o processo de normalização do pós-pandemia. E terceiro, uma conferência com o senhor ministro da Cidadania, porque o que é mais importante em uma crise como essa é 15 segundos. Salvar vidas, garantir a sustentação dos mais pobres e preservar empresas. A sustentação dos mais pobres é o Ministério da Cidadania que está executando. Precisamos saber como está executando. Então, esses requerimentos já encaminharei a Vossas Excelências. Eu cumprimento a Vossa Excelência, senador Confúcio, a vice, senador Lisiane, e ao nosso relator, deputado Francisco Júnior. Como último inscrito, o deputado Felício Laterça, PSL, Rio de Janeiro. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senador Confúcio. Parabéns pela presidência. Parabéns à senadora Elisiane também, nossa vice-presidente. Parabéns ao relator, Francisco Júnior, colega deputado, todos os senadores, senadoras, deputados e deputadas. Muito me orgulho fazer parte dessa importante comissão e talvez histórica, como temos dito. E fazer um registro aqui, senador, que a equipe já fez o grupo de trabalho. Isso foi importante, que hoje, na verdade, eu demorei um pouquinho a receber o link para participar da reunião. Falaram que ia enviar por e-mail, mas não tinha recebido, mas depois a assessoria conseguiu. E agora o grupo já está, parece que, de forma integrada, de forma harmonizada. Isso é muito importante, porque a nossa comunicação é mais do que nunca necessária, a interação e a integração de todos nós. Ouvi atentamente boa parte dos integrantes fazer a sua manifestação. A gente sabe o quanto o momento é difícil, quanto o momento é duro, muitas informações desencontradas, muito fake news. Então, as dificuldades são imensas. A gente precisa, de fato, o quanto antes, alinharmos uma série de medidas. Acho que vai ser um trabalho diuturno, dia e noite, sem final de semana. Acho que nós vamos ter um grande trabalho. O grupo não é grande, mas eu acho que é suficiente, bastante, até para nós podermos alinhar as diretrizes. Não adianta um grupo muito grande e um grupo que não se alinhe, que se disperse. Acho que temos um número ideal de presentes nessa comissão e muito o que fazer. Eu sou do estado do Rio, como o senhor anunciou, né? Temos os representantes de vários estados do Brasil e os problemas são inúmeros. No nosso estado, por exemplo, né, falta até hoje máscara e álcool gel, mas coisas mais graves, como respiradores e CPAP. Só para lembrar, eu tenho uma amiga médica, pediatra, pneumologista infantil, que desde o início ela vem me pedindo, eu tenho feito alguns contatos, mas a situação não se efetiva. A gente não vê, né? De fato, nós estamos liberando recursos, mas também não estamos vendo chegar. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que estar sabendo o que vem acontecendo. Houve tanto de mercadoria para tal estado que chegue no estado. O CPAP é uma espécie de respirador, para quem não sabe, ajuda no sono, etc. E, na verdade, é um respirador também que muito auxilia
e evita, inclusive, o respirador para não entubar as pessoas. E evita muito a melhoria e a melhora dos pacientes que não estão oxigenando direito, mas conseguem utilizando o CPAP, porque um paciente com pneumonia ele tem que estar bem oxigenado. Isso é fundamental, a oxigenação, para reagir junto com a medicação que é administrada. Então, nós precisamos de uma série de medidas, né? Dei um dos exemplos, né? São inúmeros, os problemas são de toda ordem. A gente sabe o tamanho da dificuldade que nós estamos enfrentando, não só do momento atual, como o momento futuro que está se avizinhando. E temos muito trabalho pela frente. De fato, temos que estar o mais rapidamente com o ministro da Saúde, temos que estar com o ministro da Economia. Segundos. Outros aí já se manifestaram no sentido de estar com o presidente do Banco Central, com o presidente da Caixa. Então, na verdade, não vai faltar trabalho. Nós estamos aqui dispostos a ouvir e colaborar no que for preciso. Eu agradeço a participação, muita saúde e sucesso para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, senador Felício Laterça, Rio de Janeiro. Promovido. Muito obrigado. Desculpe, deputado. Mas está bem, é senador, sim, está nomeado. Muito bem, o grupo do WhatsApp já foi criado. Tem alguns ainda que não conhecem, não estão participando, que não estão aceitando ainda o grupo. Tem tanto grupo que ninguém aguenta, né? Mas depois a gente vai ligar, Francisco e eu vamos ligar, Elisiane, pedindo a todos para se integrarem no grupo de WhatsApp. E nós queremos começar a trabalhar logo, estamos atrasados, 1 mês de atraso, e temos que já fazer um retrospecto e trabalhar esses 30 dias passados. Então, eu deixo aí, eu como presidente, vou acelerar todas as assessorias para estar ao lado do nosso relator, para nós todos juntos, somos uma comissão pequena, que dá para fazer um belíssimo trabalho, não é? Vamos apresentar dados técnicos perfeitos e buscar o que é essencial, que é realmente o dinheiro, os recursos chegarem à ponta. Assim sendo, não tendo... A TV Senado hoje não transmitiu a nossa sessão, para que ela fosse bem transparente e do conhecimento do povo brasileiro, por problemas técnicos. Mas eu já vou entrar em contato com o presidente do Senado para que na próxima reunião nossa, com o pedido da senadora Elisiane, para que a transparência seja efetiva, possa transmitir pelo canal do TV Senado ou TV Câmara, os dois, para mostrar o trabalho e a programação que o nosso deputado Francisco Júnior deve elaborar, juntamente com todos nós, para nós começarmos a efetivamente trabalharmos. Então, assim sendo, não tendo nada mais a tratar, eu agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima reunião. Eu entrarei em contato, marcando a próxima reunião, que não deve tardar, para nós já sacramentarmos a proposta, a pauta de trabalho, que deve ser elaborada por Francisco Júnior e nos apresentada previamente para análise e, consequentemente, aprovação rápida. Assim sendo, declaro encerrada a nossa reunião e muito obrigado a todos.